Então, o que é o vento, que eu aprendi com um galego que estudou comigo, é o ar em movimento. De tanto ele repetir, eu aprendi. Parti o vídeo, viu, para não ficar tão longo um vídeo só, tá ok? E ao tratar desses assuntos, eu vou também analisar terremotos. Tá vendo as palavras em negrito? O que é epicentro, né? O que é hipocentro? Tem uma diferença com relação de um para o outro. O que é a escala Richter? É a escala que mede a intensidade dos terremotos, né? O hipocentro, né, é diferente do epicentro. Quando você estiver estudando isso, você se pergunta e faça a diferença. As palavras em negritos, repetindo, elas são destacadas para que você tenha uma noção a respeito do que se trata. Vocês já estudaram o que é o tsunami, sabe o que provoca o tsunami, que nós já debatemos isso em sala de aula. A gente sabe que também que secas e enchentes também fazem parte das catástrofes naturais. Uma boa parte delas estão relacionadas a fenômenos naturais e também por ações antrópicas que constroem em encostas, que constroem próximos de rios e assim por diante. E em alguns casos, né, essas catástrofes elas são corriqueiras, porque elas fazem parte de uma constituição existente no planeta, que é a questão da movimentação. O planeta está em constante movimento e é impossível que elas não aconteçam. Elas vão ocorrerem porque o planeta ele é vibrante, ele está em constante transformação. Você também analisa o que são vulcões, né? E o vulcão tem suas estruturas, né? As crateras, as chaminés, né? O material magmático que é expelido dele, a qual nós denominamos lavas, e assim por diante, tá ok? Você aqui tem uma estrutura do vulcão, para você analisar como é essa estrutura. Nós já debatemos isso na sala, levei até um que estava lá no laboratório. Impactos ambientais. Geralmente esses impactos ambientais, né, acaba acarretando, né, toda uma população de humanos, uma população de animais e uma catástrofe seguida da outra, né? Você analisa o que aconteceu em Mariana, você analisa quem é aqui da minha cidade, o que acontece com as enchentes, né? Essas catástrofes, elas fazem parte do cotidiano das pessoas e fazem parte também do cotidiano de muitas espécies de animais. Não é à toa que a gente tem petróleo, né? Se você analisar isso aqui, ó, derivado de petróleo. E como surgiu isso? Com as grandes catástrofes. Florestas que foram soterradas, animais que foram soterrados há milhões e milhões de anos, tornaram-se carvões minerais, no caso das florestas, e combustíveis fósseis, no caso do petróleo e seus derivados, como o plástico, gás de cozinha e aí por diante. Então, as catástrofes fazem parte do cotidiano do planeta Terra. E eu, ao analisar esses fatores, eu tenho que destacar e me perguntar o que são terremotos, o que são maremotos, o que são vulcanismo. E quando eu já sei desses conteúdos, que vocês já sabem que nós estudamos, fica apto para fazer uma atividade de múltipla escolha, tá ok? Veja só que com relação às ações antrópicas, eu tenho poluição da água por esgotos ou por metais pesados, eu tenho poluição do solo, eu tenho fertilizantes, eu tenho agrotóxicos e eu tenho falta de tratamento de esgoto. Os metais pesados é um problema, porque eles não saem nem pela fezes nem pela urina. Dentre esses, o mercúrio, para você ter uma noção. E muitos outros elementos são utilizados em venenos, que estão na agricultura do nosso cotidiano, que está lá na nossa mesa. Essas partes, elas fazem parte também do que nós conhecemos como ações antrópicas, né? As questões dos impactos ambientais, ela inicia com o desflorestamento, o desmatamento e assim por diante, né? E esses outros assuntos que estão aqui, tá certo? Dentre estes, as queimadas. A gente trabalhou esses exercícios e veja só, o segundo ponto é a poluição do ar, que também está relacionado, grande parte dela, com as ações antrópicas. Como iniciou a grande crescente da poluição do planeta? Com a Revolução Industrial, é um pouco de história que você vai aprender. Quais são os gases que provocam a poluição, né, na nossa atmosfera? Aí você também vai analisar nesse fator aqui, os gases do efeito estufa. No caso, dentre estes gases, eu posso destacar alguns fatores que aceleram esse processo de poluição. Veja só, os combustíveis fósseis. O petróleo é um combustível fóssil.
O carvão natural também é um combustível fóssil. E ele é altamente poluente. A gasolina é derivada do combustível fóssil. O gás de cozinha, que é limpo, também é derivado do combustível fóssil, né? Quando eu vim identificar quais são os combustíveis fósseis, né, eu tenho que fazer uma análise das probabilidades, né, de destruição do planeta, mas eu também tenho que fazer o quê? Uma análise de benefícios e malefícios. Por exemplo, o meu gás de cozinha é um benefício enorme. Imagina eu ter que cortar lenha para fazer fogo. Tem essa vantagem. A desvantagem de alguns desses combustíveis é que eles são altamente poluentes. O gás de cozinha não é tanto, mas o petróleo em si é. Imagina uma chaminé, né, queimando carvão natural. Imagina as fábricas, né, com as energias termoelétricas. É interessante que você analise o que é smog, né, a inversão térmica. Você já estudou sobre isso, já fez atividade aqui junto conosco, né, sobre esses assuntos. Você vai analisar o que provoca a chuva ácida, né, quais são os gases, né, combinados nessa mistura, né, mortífera. Você vai analisar o que é que a gente pode fazer para evitar a chuva ácida. Um assunto interessante que você também vai revisar é o efeito estufa, né? Você já estudou conosco a respeito desse fenômeno. Eu costumo sempre estar em sala e fazer uma estufa. Se eu não me engano, eu fiz uma estufa com os meninos do 6º ano, agora há pouco, durante essas aulas, né, de pandemia à distância. Então você vai analisar os efeitos estufas, né, as questões relacionadas às problemáticas com as queimadas e a destruição da camada de ozônio, vai analisar as dificuldades do homem em combater os gases poluentes, né? A gente trabalhou sobre o efeito estufa, com relação também ao ICF6, lembra daquelas apresentações que nós fizemos aqui, e consequências fortes de tudo isso para nós, né? A destruição da camada de ozônio, a penetração dos raios ultravioletas na nossa atmosfera e, consequentemente, o câncer de pele, que é inevitável. Analisando todo esse fator, veja só, analisando todo esse fator, lembra que eu falei do livro sobre termos só 3 unidades, né? Eu vou analisar qual é o papel da ciência. A ciência tem um papel importantíssimo de desenvolver vacinas, de pesquisar, de tentar amenizar os impactos. Dentre esses papéis importantes da própria ciência é a investigação. Eu tenho que saber o que é investigação científica. Nenhum desenvolvimento científico ele ocorreu aleatoriamente, ele passou por um processo de investigação. Dentre esse processo de investigação, eu tenho figuras como o Edward Jenner, né? Tenho Charles Darwin, tenho vários cientistas, né? Louis Pasteur, eu tenho Oswaldo Cruz, eu tenho Carlos Chagas, tenho Adolfo Lutz, e os métodos científicos, como eles chegaram às etapas dos seus descobrimentos. Quais foram as principais descobertas desses senhores que estão aqui no livro didático? Lembra que a gente trabalhou essas teorias? Então, ao analisar Charles Darwin, a teoria da seleção natural, é interessante para que eu entenda como ocorre esse processo. Qual a importância de Oswaldo Cruz? O que foi que ele fez? Qual foi a investigação? Carlos Chagas, né? Então, quando você for analisar o que é uma investigação científica, não esqueça de frisar esses assuntos relacionados a essas figuras, né, importantes para as ciências. Os cientistas têm um trabalho importantíssimo para o desenvolvimento de tudo que está ao nosso derredor. Por exemplo, houve ciências para produzir esse lápis. A tinta que está aqui nele é derivada de petróleo, viu? É interessante isso. O plástico também que está aqui é derivado de petróleo. O material químico que lavou essas folhas também foi derivado de petróleo. Então, há uma necessidade interessante de se investigar para facilitar a vida das pessoas. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês interessante, né? Isso aqui é uma panela Teflon, né? Ela não gruda. Esse cabo aqui eu posso colocar no micro-ondas ou ali no fogo, que ele não vai queimar com tanta facilidade. Isso é desenvolvido pela NASA. Aí na sua cozinha, aquela formazinha que você coloca lá no micro-ondas que não queima. A NASA desenvolveu vários experimentos, né, principalmente nos bicos do foguete, para entrar na atmosfera,
é o material que está em muitas panelas. Porque ao entrar na atmosfera queimava-se tudo. Tinha que desenvolver um material resistente para que esse material fosse durável e resistisse a altas temperaturas. Não é à toa que no seu micro-ondas vai um monte de coisa dentro. Teve um estudo a respeito disso. Esse é o estudo do meio, né? Então, o que foi desenvolvido lá pela NASA está nas nossas cozinhas. O que é desenvolvido lá nas corridas de Fórmula 1, resistência do carro, pneu, 2, 3 voltas, combustível, tudo, que aquela logística está no carro do seu papai aí, da sua mamãe. Então, as tecnologias desenvolvidas, elas passam por um processo de investigação e desenvolvimento, né? Por exemplo, muitos laboratórios hoje no mundo estão brigando para ver quem descobre a vacina da Covid. E é interessante que você saiba, viu, crianças crescidas, remédio que cura não dá lucro a laboratórios que investiram 10 anos de ciências. Eles investiram 10 anos, 7, 6 para descobrir um remédio, um medicamento. E se ele descobrir um medicamento que cura, não vai dar lucro a eles, porque o cara vai tomar um remédio, curou e acabou-se. Muitos laboratórios trabalham para descobrir um remédio que controle, porque você vai voltar a comprar o remédio, vai morrer, vai ficar comprando o remédio, né, para controlar determinadas doenças. Alguém já disse, está em várias redes sociais, que remédio que cura não dá lucro, e sim remédio que controla. E as vacinas curam, né, ou controlam. E muitos laboratórios disputam entre si essas investigações, porque o que está por trás é um jogo macabro, que é o jogo do capitalismo, do interesse financeiro, tá certo? Ao analisar ciências, a gente também tem que analisar com uma criticidade, tá ok? Então, bons estudos, qualquer dúvida é só perguntar ao professor, tá bom? Estou aqui à sua disposição com relação a esses assuntos. Quais são os assuntos? Placas tectônicas, poluição e o papel da ciência.